bom para falar? Tá ao vivo. Olá para você que está ligado no DS nestas tardes de segunda-feira. São 4 horas e 39 minutos e começa agora mais um DS Entrevista. Dessa vez o nosso convidado de hoje é o historiador de futebol de Suzano, Altair da Silva. Boa tarde, Altair. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Marcos. É um grande prazer estar aqui no Diário de Suzano e estamos aí para a gente bater um papo bem legal sobre futebol e história, né? E como o Altair disse agora, ao meu lado também está o Marcos Pontes, que é repórter, né, do Diário de Suzano, que estará recebendo as mensagens dos internautas por meio da live do Facebook e por meio do WhatsApp, que é o número 97569-1373. E, bom, bora falar de futebol? Vamos lá, Lucas. Beleza. Altair, na semana passada você comunicou que ia fazer a Copa dos Campeões, né, aqui em Suzano, que vai reunir 4 times. Um é o 13 de Maio, foi o campeão da primeira divisão. O segundo... É o Nova Opção, campeão da segunda divisão. Isso, Nova Opção da segunda divisão. O São Luís, que foi campeão ano passado da terceira divisão. E mais um que vai ser o campeão da terceira divisão neste ano, né? Explica pra gente como vai funcionar essa Copa dos Campeões, Altair. Tá, Lucas, eu queria até aproveitar e comentar sobre esse quarto convidado. Como o campeonato da terceira esse ano ele vai esticar um pouquinho e deve terminar no período da Copa dos Campeões, aí eu acabei procurando um ex-campeão da primeira divisão para fazer o convite. Aí eu convidei o União do Badra, né, que foi campeão da primeira divisão em 2009, e ele aceitou o convite. Então, então mudou. Mudou. Nós teremos o da primeira divisão, da segunda e terceira, seria o da terceira do ano passado, mas é o atual campeão da terceira divisão, que é o São Luís, né? E teremos o União do Badra como convidado especial, que já foi campeão da primeira divisão em 2009. E o torneio vai ser mata-mata, né? Vão ser 3 jogos. 3 jogos. Nós teremos 2 jogos no dia 9, né? E aí os 2 ganhadores do dia 9, no dia 16, eles retornam para fazer a grande final da Copa dos Campeões. Certo. E de onde que surgiu essa ideia de fazer a Copa dos Campeões? Então, Lucas, é até interessante que quando saiu a matéria no Diário de Suzano, né? Que até você é um grande jornalista, vem cobrindo todos esses trabalhos que eu venho desenvolvendo, muita gente me perguntou como foi a ideia de fazer a Copa dos Campeões. Como tem a bola de ouro que eu criei, né, a partir de 2016, então eu fazia bola de ouro com os jogadores da primeira divisão. E sempre os jogadores da segunda e terceira divisão ficavam me perguntando: seu Altair, faz uma bola de ouro da segunda e da terceira. É um processo meio complicado, né, que a gente depende de apoio. Muitos jogadores. Aí esse ano, como nós vamos o ano que vem para a 4ª edição da bola de ouro, aí eu tive a ideia, falei, bem, vou fazer um torneio reunindo os campeões, porque aí nós reunimos os melhores jogadores da cidade num torneio rápido, e ali nós conseguimos fazer uma avaliação para ver quem são os jogadores que vão ganhar a bola de ouro da 4ª edição do próximo ano. Que será em 2019. 2019. São 3 até agora, né? São 3 bolas de ouro. Nós fizemos 3 edições. 3 edições. Até o Diário de Suzano vem dando uma cobertura fantástica para a gente nesses anos, e aqui perante ao público eu quero agradecer muito o apoio do Diário de Suzano e de toda a equipe, né, que recebe a gente com grande carinho. Então, só para explicar, a Copa dos Campeões ela será um torneio que reunirá os campeões das divisões para nós podermos fazer uma avaliação nesse torneio rápido dos ganhadores das futuras bolas de ouro. Então, ou seja, o bola de ouro pode... Quem vai para a final, mas quem ficar em terceiro... Também as 4 equipes participantes, pode ser um jogador do 4º colocado, 2 do terceiro, 5 do segundo. Quantos prêmios serão? Da bola de ouro. Do próximo ano. Quantos prêmios serão? Então, nós vamos manter 11 jogadores, né, mais o técnico, né? A equipe, geralmente a gente premia a torcida, né? A melhor torcida, e geralmente a gente faz uma homenagem especial. São 14 troféus bola de ouro para homenagear os jogadores, e
esportistas da temporada 2018, né? E só lembrando que a Copa dos Campeões vai acontecer no campo do 13 de Do maio. 13 de maio. Eu quero até agradecer o presidente, o Russo, né, que eu conversei com ele, e também, né, Lucas, aproveitar que, por coincidência, a primeira Copa dos Campeões ela vai ser realizada no campo do time campeão da atual temporada, que o 13 de maio é campeão da primeira divisão 2018. Então é a forma também até de presentear, né, o trabalho, né, que o 13 de maio desenvolveu, porque o 13 de maio, assim, para quem não acompanha o futebol de Suzano, ele era considerado um time que não teria condições de ser campeão. Até o Russo me conta uma história engraçada, que ele diz assim: nós não tínhamos dinheiro nem para comprarmos um uniforme, nós tínhamos um uniforme antigo, guardado, e resolvemos participar assim para não deixar de prestigiar o campeonato da cidade. Acabou sendo campeão. Então é uma história muito bonita. Então eu acho que o 13 de maio, agora cedendo o campo e participando da Copa dos Campeões, é até um meio de homenagear o esforço, né, do clube, né? Legal. E em relação à bola de ouro que a gente começou a falar, depois dessas 3 edições que você já fez, já deu para notar algum resultado assim no futebol daqui da cidade? Como que estão os clubes? Se eles já têm resgatado, né, esse bom futebol, novos campeonatos? Olha, é até interessante sua pergunta, Lucas, que nós vamos para a 4ª edição. Já tem jogadores me ligando, perguntando: seu Altair, eu estou indicado, quando é a próxima edição? Eles agora, eles estão assim, trabalhando, né, Marcos, dentro dos campeonatos para serem indicados e ganhar o troféu Bola de Ouro. Então isso deixa a gente muito contente, que ele tem um estímulo a mais, né? Além de ser campeão da cidade, ele também vai ter um prêmio individual pelo seu trabalho dentro de campo. Isso me deixa muito feliz, né? O pessoal fica tão ansioso aí quanto os grandes esportistas Neymar e Cristiano Ronaldo, aquele anúncio, né? Fala assim, quem vai ser o candidato? Tem nos bastidores dos clubes, tem esse sentimento de prestígio mesmo pessoal dele para com o prêmio? Tem. Sabe, Marcos, uma coisa interessante que eu tenho observado nos prêmios da Bola de Ouro, que eles sentem o maior orgulho de saber que eles estão sendo premiados, né, Lucas, pelo futebol, como se fosse o Neymar, como se fosse o Messi, o Cristiano Ronaldo. E é uma honra para nós, suzanenses, sabermos que os nossos atletas, né, esses jovens que muita gente talvez nem conheça, né, porque não é todo mundo que vai num campo de futebol no final de semana assistir jogos. E são muitas pessoas que vão, né? São muitas, movimenta bastante. Então, o que acontece? Eles se sentem lisonjeados de saber que eles foram escolhidos o melhor jogador da temporada, né? Isso é muito bacana. Todo sonho de um menino, né, vamos dizer assim, é se tornar um jogador de futebol, ainda mais quem tem esse lado de gostar do futebol. É um grande sonho. Aí o prêmio, ele contribui com esse sonho, que por mais que, devido às adversidades da vida e tudo mais, aí vem esse prêmio para falar assim, pô, eu não consegui conquistar o meu sonho, que seria se tornar um jogador profissional, seja de um clube de 2ª, 3ª divisão ou primeira, mas esse prêmio consegue aliar isso, né? E isso E o interessante também, o Marcos e o Lucas, que esse ano que nós fizemos a Bola de Ouro, teve um goleiro do Argentinos do Morro, né? Porque geralmente eu faço avaliação dos jogadores através de indicação de técnicos, esportistas, e eu também faço minha avaliação. Eu lembro que teve um dos jogos Nova América e Argentinos do Morro, que ali foi o chave. O time com 10 jogadores, ele fechou o gol e foi um dos melhores jogadores. Foi: esse garoto merece uma Bola de Ouro, né? Aí indiquei ele. Quando ele veio receber o prêmio, ele ficou muito emocionado. Falou: pô, eu moro lá no Miguel Badra Baixo, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia ganhar uma Bola de Ouro. Então, que nem você falou, né, Marcos? É um reconhecimento, né? Até de um atleta que, se não existisse esse prêmio, talvez não seria registrado dentro da história do futebol de Suzano, né? E a Bola de Ouro também não premia só jogadores atuais, né? Também de décadas passadas aqui do futebol de Suzano. Isso. Então, eu também, paralelo à Bola de Ouro atual, eu criei a Bola de Ouro Décadas, que é o meio de homenagearmos jogadores do passado, porque o primeiro campeão da história do regional, que seria a primeira divisão hoje em dia, foi o Suzano em 1950, pelas pesquisas que eu
fiz aqui no Diário de Suzano, nos arquivos, então encontrei a história dos times campeões e jogadores. E aí tem alguns que eu falo, alguns que muitos já foram embora, infelizmente, que estão vivos com 68, 70, até 85 anos. E aí eu resolvi instituir, Lucas, a Bola de Ouro Décadas, para eles ganharem a Bola de Ouro, mesmo que um pouco atrasado pelo tempo, mas para eles sentirem a emoção de serem reconhecidos. Isso é tirado por dados jornalísticos, Marcos. Então, tipo assim, o cara pode falar, eu joguei em 1960. Eu pego o nome dele, vou até aquele ano e fico olhando pelos jornais, porque o arquivo do Diário de Suzano, ele possui, assim, dados impressionantes. Havia narrativas de jogos, quem fez os gols, quantos minutos, é muito rico o arquivo do Diário de Suzano. Otário, você até comentou que essas premiações não são apenas para os jogadores, mas sim também para a torcida, que essa questão da torcida, ainda mais no futebol, podemos dizer assim, o futebol de várzea, né? Ele traz consigo também uma cultura, tanto periférica, porque mostra uma identidade do bairro, né? Todo time de bairro tem uma identidade com sua torcida. Até por conta disso, esse prêmio também para as torcidas, mostrar talvez um cântico mais elaborado, uma animação nos jogos, mais pessoas. Como que funciona essa escolha para a torcida? Então, ela é interessante. Na primeira edição da Bola de Ouro, agora eu posso falar que já foi revelado. A torcida do Nova América, que é um time que tinha subido da segunda divisão para a primeira divisão na primeira edição da Bola de Ouro, era uma torcida assim, muito feminina e muito de família. Então eles iam no campo, era uma festa, eles faziam churrasco até na beira da rua, que nem ali tem o campo do Cacique, que é lateral, a rua ela só divide a calçada com o alambrado. E eles colocavam uma mesa lá e faziam churrasco, assim, uma coisa linda, crianças, esposas dos diretores. Então, que nem você falou, resgata nessa coisa dos bairros. Aí eu comecei a avaliar, eu falei, nossa, torcida bacana, né? Vamos homenageá-la com a Bola de Ouro torcida. Aí foi na segunda edição da Bola de Ouro, foi o Suzanópolis, que era uma torcida assim, eles foram vice-campeões, perderam para o Botafogo. Eles vinham lá do Monte Cristo, num basculante, coisa moda antiga, lotado de gente sentado em pé no basculante e com bandeira, tocando, tudo, e passava pelas ruas de Suzano. Eu falei, nossa, olha que coisa bonita, né? E uma torcida bem animada. Aí premiamos a torcida do Suzanópolis. E assim a gente foi procurando ver a torcida que mais manifestava de uma forma assim, que nem você falou, né? De emoção, de alegria, né, de estar ali prestigiando o time do bairro dele, né? Então, a ideia de se premiar a torcida foi mediante a motivar as torcidas. Hoje em dia elas já se organizam. Eu tenho já 2 times que estão me cobrando. E aí, nossa torcida ganhou como melhor torcida, para ainda é segredo, só o ano que vem, né? Mas tá certo, muito bacana. Altair, em relação, você tem um outro projeto também de futebol aqui na cidade, que é o Calçada dos Campeões, certo? Isso. É um projeto que vai ser realizado lá na arena, ao entorno da arena, certo? Isso. Foi bom você ter me feito essa pergunta, porque o Lucas tem acompanhado bastante como jornalista e o Diário de Suzano. Quando surgiu a ideia, Lucas, eu imaginava fazer com cerca de 20 jogadores do passado, né, Marcos? Então eu falei, vou pegar os pés desses 20 jogadores e a gente vai pedir autorização para os órgãos públicos de colocarmos em volta da Arena Max Pfeffer, e ela ainda não tinha sido inaugurada. Só que aí foi tomando uma proporção, Lucas, gigantesca. Através dos jornais eu comecei a localizar novos jogadores. Falei, caramba, não vai ser 20, isso daqui vai tomar uma proporção. E hoje em dia, ela está assim, hoje em dia nós temos 68 jogadores que já colocaram os pés na calçada, que são placas com cimento, a gente marca, coloca a foto do jogador, os dados, só que ainda tem mais jogadores agendados para colocar os pés, então eu acredito que nós vamos ficar entre 100 a 150 jogadores do passado vivos. Então, hoje em dia, Lucas, aproveitando a oportunidade aqui do programa, eu quero dizer que nós não temos mais condições de colocar em torno da Arena Max Pfeffer. Hoje em dia nós temos que ter uma área, um memorial. E pelo que eu avaliei, o Parque Max Pfeffer, por ter uma área muito grande, ali realmente tem condições de se fazer esse memorial da Calçada dos Campeões,
que depois também vamos falar do museu, que pode ser no mesmo espaço, tanto o museu como a calçada dos campeões. E a madrinha do projeto é a primeira dama, o vereador Zé Lagoa. Isso, eu convidei a Larissa, né, como mulher, né, primeira dama, porque no passado do futebol de Suzano, Marcos, todos os clubes tinham madrinhas, né, o Suzano, o Guarani, o Urupês, e eu achei bacana também a calçada dos campeões, tipo ter uma madrinha. Eu falei, bem, vamos convidar a primeira dama, ela aceitou o convite gentilmente, foi muito bacana, e aí eu convidei também o vereador Zé Lagoa para ser o padrinho da calçada, representando os vereadores da cidade, né? Legal. E você passou aqui no DS um ano pesquisando o acervo do jornal, atrás de notícias do futebol. O que você pôde tirar disso aqui no acervo? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês dois. O que mais te impressionou? Foi assim, eu iniciei da seguinte forma. Para quem não me conhece, hoje muita gente conhece. Em 1978, eu tinha 13 anos de idade. Eu jogava na Reust, né, que hoje em dia é a Claret. Qual que era a sua posição? Eu era goleiro, né? Goleiro? Naquela época, a estatura baixa, eu tinha que ter elasticidade boa. A bola era pesada, era capotão, né? Então, hoje em dia, a bola é leve, ela sobe facinho. Antigamente, se você chutar uma bola alta, o pé até doía. Então, aí eu disputei o campeonato de 78 pelo dente de leite da Reust, que hoje é a Claret, seria o sub-13 hoje em dia. Tem o sub-11, sub-13, sub-15. E aí eu lembro que nós fomos campeões, né? O seu Norival Matias era o nosso técnico, o seu Serafim Mota também fazia parte da diretoria. E aí eu tive que mudar de Suzano com 17 anos, meus pais tiveram que trabalhar em São Paulo, eu fui. E ficou aquilo na minha cabeça, Marcos. Aí quando eu voltei em 2013, voltei para Suzano e falei, vou procurar esses jornais, né? Aí eu lembro que para achar essa matéria era meio complicado. Foi o Dia das Crianças de outubro de 1978. Aí eu lembro que o rapaz fazia a procura nos jornais, ele achou a matéria e estava o meu nome lá, a escalação do time, Altair, Moacir, Osni. E aí, Lucas, eu vi que tinham 28 jornais registrando esse campeonato. Falei, cara, que coisa bonita. Em um ano mostrou toda a trajetória do Dente Leite da Reus. Pelo menos agora eu vou provar que eu fui campeão, né? Mas aí eu comecei a ver que o Diário de Suzano, ele tinha muitas matérias, primeira divisão, Varziano, Taça da Cidade, e ali foi despertando interesse. Falei, poxa, eu sou apenas um pedacinho de toda a história dos campeonatos. O meu é categoria infantil e os adultos. Aí eu fui pedir autorização, né? Até eu quero agradecer a diretoria do Diário de Suzano, o seu Otávio, o Guaru, o Chachau, o Edgar, que sempre foi editor-chefe, me deu a oportunidade de fazer a pesquisa. E nesse um ano eu comecei a verificar que o Diário de Suzano, desde quando foi fundado, que era a Comarca de Suzano em 61, foi registrando todos os campeonatos com jogos. Como era uma cidade menor, então você cobria todos os jogos. O Carlos Negro também, né? Não, nessa época ainda eram pessoas mais antigas. O Gil Tanueiro, o Siribi, o Tita, o João Batista Fiamini, ele escreveu muito, o Dácio Gubel. Aí vem o Carlos Negro. O Carlos Negro, ele é assim, dos jornalistas mais novos do período, que ele começou a escrever em 78. Só que antes disso, Marcos, tinham muitos outros que registravam. Só que eram voluntários, né? Sim. Então mas eles narravam o jogo, tipo assim, aos 5 minutos do primeiro tempo, o jogador tal, ponta direita, foi até a linha de fundo, cruzou, centroavante, cabeçou. Eles narravam. Então você começa a ler o jornal, Marcos, você começa a viajar. Parece que você está assistindo o jogo. E aí eu comecei, sabe, Lucas, me interessar em resgatar esse material para se fazer o Museu do Futebol, graças ao arquivo do Diário de Suzano. Até eu falo muito aí na rua. O cidadão suzanense tem que agradecer muito o Diário de Suzano, porque se não fosse esse arquivo, Lucas e Marcos, nós não teríamos como homenagear os jogadores antigos e contar a história do futebol. Ela é completa. Eu até brinco, o Diário de Suzano, ele possui um arquivo de começo, meio e fim da história do futebol de Suzano. Isso é muito gratificante, né? E falar da história do futebol de Suzano, falando nisso, você faz exposições, né? No shopping, já fez nos centros, né? Eu já fiz exposições no shopping de Suzano. Fala um pouco dessas exposições, do que mostra. Eu lembro, uma falava da Vila Urupês, né? Eu vou até explicar esse detalhe. Muita gente pergunta, mas por que só o Urupês? É assim, a primeira exposição que eu fiz foi no shopping de Suzano com os 30 primeiros campeões regionais da história de Suzano. Ia de 50
a 1983. E dentro desse contexto, o Urupês é o maior campeão. Ele tem 8 títulos contra 7 do Suzano, e aí vai indo. E eu falei, cara, aí eu conversando com um antigo presidente, o seu Dácio Gubel, né? Suzano, você fala o Suzano. É o Suzaninho. O Suzaninho tem uma história. Ele é 7 vezes campeão regional. O último título foi em 1970. Aí depois eles foram trabalhar mais social e abandonou um pouco o futebol. Mas o futebol tem uma história riquíssima, anos 50, anos 60. Aí o Dácio Gubel falou, Altair, eu queria que você fizesse a história do Urupês. Eu falei, mas infelizmente tudo tem custo, né, Lucas? Eu falei, olha, é um trabalho voluntário. Aí ele falou, não, eu vou ajudar a fazer. Aí nós montamos aqueles painéis da história do Urupês. Então, assim, ali praticamente veio a ideia de fazer o museu itinerante. Pegar aquelas placas e sair fazendo exposições. Mas existe a ideia de fazer do Suzano, do Paulista, para a gente realmente ter o material dos clubes em painéis para futuramente deixar num espaço que seria o Museu do Futebol. Então, só explicando, teve primeiro a exposição dos 30 primeiros campeões da história de Suzano, depois eu fiz a diplomação dos jogadores, até, Lucas, seu avô também tem o diploma que ele não vai buscar nunca, né? Ele foi campeão em 68, Maruí não busca. Depois eu criei a bola de ouro décadas para eles, aí depois eu fiz o museu itinerante, a calçada dos campeões, então a gente vem montando todo o material para um dia, se Deus quiser, montarmos um espaço físico para, sim, fundarmos o Museu do Futebol, que é um trabalho que eu tenho fé em Deus e a ajuda de todas as pessoas que colaboram, divulgando e apoiando, de realizar esse sonho, né, Lucas? Certo. E então, falando disso aí, de projetos, tem alguma novidade aí pra gente, pro pessoal do futebol? Suzano? Tirando a Copa dos Campeões, que é o último projeto desse ano, o ano que vem a 4ª edição da Bola de Ouro, que graças a Deus já é um sucesso absoluto na cidade, com o apoio, é lógico, do Diário de Suzano. E nós estamos com mais alguns projetos o ano que vem, que nós estamos estudando muitas coisas, sabe? Tem algum que pode adiantar aí pra gente? Olha, eu sempre fico pensando uma coisa, muita gente vai achar estranho, né? Eu fico imaginando o que esses jogadores do passado podem fazer pelas crianças que estão iniciando o estudo agora. Porque eu acho assim, as crianças que estão estudando, elas têm que descobrir a origem da cidade dela. Então eu pretendo fazer algum cartoon referente aos jogadores do passado, inclusive o Maruí, né, seu avô? Ô, Altair, deixa eu tirar uma dúvida com você. Você comenta bastante dessa questão do futebol de várzea, da história de Suzano, ainda mais por ser tão forte, tantos anos, desde 1950, ou até, às vezes, até antes, né? Antes, mas 50 é o primeiro título, né? Que a gente tem conhecimento. Você acha que hoje, atualmente, o futebol de várzea, ele tem morrido um pouco, sabe? Perdido aquela força que ele tinha do passado, não só em Suzano, também em outras cidades aqui do Alto Tietê ele era muito forte, em Itacoaxetuba, por exemplo, em Mogi, em Ferraz, em Poá. Querendo ou não, eram cidades, todas eram distritos, né? Antigamente distritos de Mogi das Cruzes, mas eles se uniam para um grande campeonato. Você acha que falta, talvez, essa união dos clubes de várzea para uma, vamos dizer assim, uma Champions League do Alto Tietê? Não, eu concordo com você, Marcos. Podia fazer um projeto. Vamos fazer. Eu adoro esses desafios, ainda mais que nem o Marcos acabou de falar. Antigamente existia essa união, até aproveitando, em Lucas, era assim, Suzano, Poá e Ferraz era o setor 4, Mogi, Guararema, Jacareí era o setor 3. E tinha os setores, então saíam os campeões de cada setor e disputavam aqui no Vale Paraíba, o Alto Tietê, o campeão, que nem a Champions League, né? Então isso foi se perdendo, na minha opinião, é que falta um pouco assim de... me perdoe os professores, eu acho que tem que fazer um trabalho com as crianças para elas ficarem um pouco mais na cidade. Hoje em dia, qualquer escolinha, ele começa a trabalhar com garoto, ele já está pensando em ir para o Corinthians, Palmeiras, São Paulo e até para a Europa. E essas crianças perdem o vínculo com a cidade. E aí tem times aqui em Suzano, o Lucas e Marcos aproveitando, que trazem jogadores de fora pago. O futebol amador de Suzano tem clubes que gastam dinheiro alto. Eu não vou citar nomes. E a gente até acaba deixando de revelar nome, né? De jogadores também. Um detalhe, a bola de ouro, eu não premio jogadores de fora de Suzano. Até eu estabeleci assim, vão ganhar a bola de ouro jogadores da cidade. Não, é lógico,
desmerecendo os jogadores que vêm de fora, são grandes jogadores, mas ele não tem vínculo com a cidade. Ele vem aqui, Marcos, por um cachê que ele recebe dos nossos clubes suzanenses. Mas eles falam, nossa, mas os clubes suzanenses pagam para jogadores de fora. Se não fizer isso, você não consegue montar um grande time. E aí falta essa coisa, os jovens suzanenses, criança, ela é Suzano geral, né? Eu acho que o país está assim, você não deixa a criança criar vínculo com a cidade. Na nossa época que você falou, você sabe, não, jogador Tutuca, Grilo, Dejair, Maruí, Dr. Julito, eles jogavam em Suzano, eram campeões de Suzano, representavam a cidade e não saía da cidade. Então, por isso que o Diário de Suzano deixou registrado. Você acha os jornais com os nomes deles, que eles não iam embora. Sim. Hoje em dia é difícil. Um jogador... eu fui ver rapidinho o Amador do Estado. Eu fui em Mogi assistir Ferroviário, né, de Bragança Paulista, e o Arena, que é o atual campeão de Mogi. Eu falei, pô, tô super curioso, né? Quero ver. Desse ano foi alguém daqui de Suzano, foi, né? Então, o Botafogo acabou sendo eliminado, né? Por problemas, assim, não de campo, extra-campo, né? Sim. Que não dá nem para entrar em detalhes. Mas eu fui ver o jogo, Marcos, aí cheguei no estádio de Mogi e fiquei super curioso. Eu, vou ver como é que é o Amador do Estado. Cheguei lá, tinha jogadores de Suzano jogando para Bragança Paulista e jogadores aqui de Suzano jogando para o Arena. Nada contra. Como eu conheço, eles foram lá porque eles recebem um cachê para jogar e é natural. Hoje em dia virou já uma mania, né? Então você vê que não há aquele vínculo. Ele joga aqui, joga em Mogi, joga em Bragança, ele não tem aquele vínculo com a cidade. E acaba perdendo esse saudosismo que você acabou de falar, né, Marcos? Que antigamente podia se fazer, né, uma Champions League com as cidades se envolveram, né? Se você fizer uma Champions League aqui em Suzano, você vai ver jogador de Santos, de São Vicente, os times vão... O pessoal vai chamar de fora, né? Fora, porque querendo ou não, a gente tem podemos dizer assim, o Neymar, querendo ou não, ele é uma cria do Alto Tietê. O Rafinha do Bayern de Munique, ele era do né? Cacique aqui, né? O Rafinha do Bayern de Munique. Então, você vê que a região tem pessoas. Tem gente que joga muita bola. Tem gente, mas só que eles... Parece que eles tiram daqui, eles tiram as nossas crias. Sim. Aí fica parecendo que, por exemplo, o Santos revelou, por exemplo, sei lá, o São Paulo revelou, e eles são do Alto Tietê. O próprio Felipe, que era do Corinthians, né, que foi pro Porto, era do União de Mogi. Falava, que eu não cheguei a ver, né, mas falavam que no campo ele destruía aqui. Isso, e ele acabou indo pro Corinthians e agora está em Portugal, né? Sim. Então eu acho assim, infelizmente é difícil, mas eu sou daquela tese seguinte, o Lucas e Marcos, tem que voltar essa coisa de pegar o jovem, deixar ele realmente fazer a história dele na cidade, e depois, se ele quiser buscar novos horizontes, seria bacana, mas ele tem que ter um vínculo com a cidade, né? É um saudosismo que eu acho que tem que ser resgatado, mas a gente sozinho não vai conseguir. Então a bola de ouro, ela é dada para os jogadores da cidade, independente do campeão, né? E Marcos, tem alguma pergunta, não? Não, até a questão que você comentou, Otair, o Suzanão hoje, possivelmente Suzano vai sediar uma grande competição, né? Talvez isso possa, assim, na sua avaliação, você acredita que isso possa trazer um benefício para alertar, assim, a consciência do suzanense? Fala, se a gente consegue sediar um campeonato dessa magnitude, por que nós, da cidade, não podemos, sabe, buscar lá da periferia um menino que joga muito, que sabe incentivar ele mesmo? Olha, Marcos, é até um tema meio delicado de se tocar, né? Ainda mais eu que sou historiador, porque eu acho o seguinte, infelizmente os bastidores do futebol, Lucas, ele está muito assim, me perdoa a colocação, quem é o filho, quem é os pais daquele jogador? Eles olham muito por esse lado, porque eles não querem ter o trabalho de falar, puta, cara, eu vou ter que alugar um local para esse jogador, vou ter que pagar isso. Eles querem um jogador já pronto. E aí que acaba você trazendo jogadores de fora, infelizmente, é uma realidade, não só de Suzano, de todo o país. Então, quem cuida do futebol quer facilidade. E aí acaba os nossos jovens de Suzano não tendo tanta oportunidade, porque
existe algum interesse que a gente não sabe e é triste, que nem você falou, deveria pegar os jogadores da cidade, vamos juntar aí jovens de 17, 18 anos, ver. A gente tem 2 grandes times que tem história, que é o ZAC e o X, né? Isso, então, eu acho que é um detalhe muito complicado de se mexer, porque eu acho que o futebol em geral está muito nesse detalhe, quem é fulano, e eu acho que não é por aí. Tá certo, muita gente não fica sabendo, mas é triste, eu acho que deveria olhar tipo o talento do craque, ou ele seja de família rica ou pobre, mas ele tem, né, Lucas, tem o talento, né, investir nele, para nós termos grandes jogadores e grandes times, né? Suzano tem condição de ter um time até na divisão especial, falta realmente pegada, né? Mas como não é minha área, eu tenho que apenas contar as histórias e resgatar, né? Vamos esperar que o Suzano faça. Vamos torcer, espero que essa Copa São Paulo. eu espero que, se Deus quiser, venha mesmo a sede, nós sermos sede e que o time da nossa cidade, deve ser o ZAC, que vai participar, tenha um sucesso e a gente fica aguardando. Quem sabe não vão surgir novas histórias para a gente deixar registrado para o futuro. Né? Daqui a 10, 15, 20 anos, só falar assim que um novo Messi saiu de Suzano. Isso, eu acho que e tem muito moleque ou bom que saia da região mesmo, que jogue pelo ZAC, que jogue pelo X, para falar que é daqui. Mas aproveitando, você falou uma coisa, eu lembrei, assim, me perdoa, os pais também acabam tendo tipo uma participação nisso. Ou os pais não acompanham, ou eles ficam muito naquela. Eu vou levar meus filhos para jogar em 50 times. O que der certo, ele fica. E acaba não criando aquilo que eu falei, o vínculo, né? Com o clube e com a própria cidade. É um erro, mas fazer o quê? A gente não vai conseguir mudar isso, né? Tá aí, né? Esperamos, né, que a Copa São Paulo... Isso, estamos aguardando, né? Altair, bom, infelizmente estamos chegando ao final, né, dessa entrevista aqui. Primeiro eu quero agradecer você por ter vindo aqui. E parabéns pelos seus trabalhos que resgata, né, o futebol da cidade, e estamos à disposição. Pode voltar quando você quiser, vai estar aberto aí para você falar sobre o futebol amador aí da cidade. Novos projetos, Isso, uma Champions League do Alto Tietê. A gente vai Gostei, cobrar, vai cobrar. Gostei, Marcos, essa daí já vou começar aí, Lucas, isso daí. Patenteou o nome já. Já, Champions League do Alto Tietê. Imagina aquelas torcidas de várzea, aqueles bandeirão, aqueles fogos, a fumaça lá, dependendo da cor do time. E nós temos torcidas aqui em Suzano que tem esse potencial. Eles levam fogos, bandeira. Tem torcidas que levam umas bandeirolas gigantescas, elas colocam na beira do campo, coisa linda. Ô, Lucas, antes de agradecer vocês, eu queria só falar uma coisa, que eu tenho 2 filhos meus que estão morando no Canadá, né? Até eu costumo brincar. A culpa de eu estar aqui em Suzano, que eu sou suzanense, fiquei muito tempo fora, foi a ida deles para o Canadá. E eles jogam também ou não? Não. Eles são mais estudiosos. Aliás, é um casal. É a Bárbara, né? Bárbara Moana, minha filha, e o meu outro filho, o Caio Henrique, que está com 16 anos. Então, eu até comentei com eles ontem que eu ia deixar um abraço para eles no Canadá e também para minha filha que está em Guarulhos, a Camila, com os meus netos, o Pierre e a Isabela. Então, eu quero deixar um beijo grande para vocês e dizer que o pai ama demais vocês, mesmo estando longe. E agradecendo demais a vocês, o Diário de Suzano, o Marcos e Lucas, sabe, é muito importante na minha vida, porque se vocês não tivessem dado toda a cobertura que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço, talvez a gente teria teria perdido muita história bonita que está registrado nos arquivos e muita gente não iria saber. Eu lembro que quando eu comecei a procurar os senhores, eu encontrava um senhorzinho meio cabisbaixo, meio triste, aí eu falei, descobri sua história, foi um grande craque. Na hora ele já se aprumava, no outro dia já estava bem arrumadinho, já fazendo Cooper. Você levanta a autoestima, né? Então é gostoso. Então eu agradeço muito o Diário de Suzano, seu Otávio, o Xaxá, o Guaru, o Edgar, né? O Lucas, o Marcos, todo o pessoal, a menina ali que opera, como é o nome dela? A Bruna, obrigado. E toda a equipe do Diário de Suzano. A Bruna Nascimento é fera. Não, a Bruna, a gente esteve conversando aqui antes do programa, é uma menina muito talentosa. Então eu quero agradecer demais e agradecer todas as pessoas que têm me ajudado, os jogadores, as empresas, o deputado Estevão Galvão, que sempre está apoiando os projetos, é uma lenda do futebol, no esporte em geral, que ele sempre apoiou, não é política, eu acho que isso é fato. Você pegar os jornais, Marcos, você vê que ele
ou como prefeito, como deputado, sempre ele procura ajudar, que ele falou para mim, eu adoro o esporte, é uma paixão, independente da política. E vamos torcer que a gente faça grandes projetos para o ano que vem, né, Marcos e Lucas? E muito obrigado de novo a vocês, tá? Obrigado a você, Alter. Eu queria agradecer a todos que nos acompanhou até agora. Uma ótima semana, um forte abraço e até a próxima entrevista.